Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Objeto indireto, objeto direto. Se você não entende essa noção, seja em português ou seja em francês, e você quer saber um pouco mais sobre elas, quer passar a entender essa noção, você veio ao lugar certo. Se você quer saber como funcionam os pronomes do francês, lui, l'air, le, la, você veio ao lugar certo. Hoje eu vou fazer um vídeo mais clássico, como a gente está acostumado a ver geralmente, você senta e fala de um assunto gramatical. Vamos lá, vamos entender essa noção de objeto direto e indireto. Eu vou começar explicando da forma mais simples possível, depois a gente vai entender por que a gente não entende essa noção e finalmente a gente vai poder aplicar na realidade, seja no francês, seja no português. Então vamos lá. Primeira ideia, eu vou começar com dois exemplos. É um exemplo que eu acho muito legal porque ele mostra claramente o meu ponto. A primeira frase é: eu assisti o filme. A segunda frase vai ser: eu assisti ao filme. Possivelmente, eu não vou falar de certo e errado, mas possivelmente as duas frases para você, elas soam bem. Possivelmente você inclusive deve falar essas frases. E eu digo mais, possivelmente você deve falar muito mais a frase eu assisto o filme. Repara só, o que a gente tem nessas duas frases em comum? Assistir, que é um verbo, né? Assistir. Esse verbo, quando eu falo eu assisto o filme, ele está sendo ligado, esse verbo, ele está sendo ligado na palavra que vem depois, sem nada. Sem nenhum auxílio, ele está colado diretamente. Aí você fala, mas e esse o? Esse o é um artigo. Geralmente em português a gente não fala a palavra sozinha. Eu coloco um o ou um a na frente, eu falo o carro, a casa, um carro, uma casa. Então isso não tem nada a ver com verbo. Pensa que se eu fosse fazer qualquer frase como o carro é azul, aquele o está ali. Se eu fosse falar a casa é grande, aquele a está ali. Então não tem nada a ver com o verbo. Nada. Você tem o verbo assistir ligados diretamente ali. Se ele está ligado diretamente, sem nada entre eles, eu digo que aquele o carro é um objeto direto. É isso, é simples assim. Agora quando eu tenho a frase eu assisto ao filme, eu assisto ao filme, você repara que tem esse a na frente? Pois é, esse a é uma preposição. É uma palavra que eu sou obrigado a colocar ali, porque esse verbo, teoricamente, ele me obriga a colocar aquela palavra. Ele me obriga a colocar aquele a. Vou chegar no ponto. Porque se eu falar, mas em cima não tem. Vou chegar no ponto. Então, quando tem esse a, essa preposição, que vai ligar o verbo ao que vem depois, esse mesmo o filme, eu vou chamar isso de objeto indireto. É muito simples, a ideia é simplesmente essa. Se você fosse ver uma frase, se você olhar a frase, ia falar, não, aqui não tem preposição, então é objeto direto, aqui tem preposição, é objeto indireto. Eu vou dar outro exemplo para você entender como funciona essa questão. João abriu um bar. João abriu um bar. Você repara que o verbo abrir, ele está sendo colado com a palavra um bar, sem nenhuma preposição. E esse um é a mesma coisa que eu acabei de falar, é um artigo. Se eu pegasse esse um e colocasse em outra frase, ele ia estar lá. Um bar, muito legal, é o do João. Então, esse um não tem nada a ver com o verbo. A noção de indireta é quando tem uma palavra, no caso a preposição, que ela é obrigada a estar lá porque o verbo ele só vai dar sentido correto, e essa noção de correto a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, se aquela palavra, preposição, estiver lá. Então, o João abriu um bar, esse um bar é um objeto direto, porque não tem nenhuma preposição. Se eu criar essa frase, o bar abriu na esquina, o bar agora, ele está no lugar de sujeito. Eu não vou falar disso, mas eu só quero que você entenda que a classificação das palavras, ela varia dentro da frase. O jeito técnico de explicar isso é que sintaxe é relação em presença.
Ou seja, você olha a frase e com base nela você diz o que é o sujeito, o que é o predicado, o que é o verbo, o que é o objeto direto e indireto. Ela tem que estar ali. Agora, qual é o problema? Por que não é tão simples assim? Primeiramente, porque a gente vai escrever. Então, a gente não vai olhar a frase pronta e conjugar e ver ali o que ela tem. Ah, mas não deve ser difícil escrever, né? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que você, ou eu, ou a maioria das pessoas, talvez você seja a exceção, ia para a escola, fazia uma prova de português, que teoricamente é a língua que você domina, e você conseguia tirar nota baixa. Como é possível isso? Afinal de contas, eu estou fazendo uma prova sobre uma língua que eu falo. Como é que eu consigo não saber aquilo? E aí a gente começa a noção de que a gente não sabe português, etc. Vamos entender uma coisa. O português que ensinam na escola, se ele fosse visto como uma língua estrangeira, seria mais simples. Se ele fosse ensinado como língua estrangeira, a gente saberia que não é o português que a gente fala no cotidiano. É o português que a gente chama de português normativo, o português da regra, o português do livro, né, da gramática. Ou seja, por exemplo, aquela frase que eu escrevi há pouco, eu assisti o filme, segundo a gramática, segundo a norma culta, está errada. Porque assistir sem a preposição dá a ideia de ajudar. E se não é isso que você queira dizer, você não fez uma boa frase. Porém, contudo, todavia, entretanto, no nosso cotidiano a gente aceita tranquilamente a frase eu assisti o filme. Eu diria que a maioria dos brasileiros vão dizer eu assisti o filme. Mas quando você estava na escola, você escreveu na sua redação eu assisti o filme. Quando você vai fazer uma prova de concurso e você escreve ele assistiu o filme, você vai levar errado. Aí você pergunta, mas então por que a gente não abole isso, né? Se eu não falo assim, por que eu tenho que saber isso? Tem algumas motivações. Eu vou dar duas. A primeira motivação, a gente aprende essas regras, porque sabendo isso, a gente evita que a língua mude muito, excessivamente, se torne outra língua. E isso permite, por exemplo, que eu pegue um texto escrito há 300 anos atrás e consiga entender esse texto. Eu consiga ler um texto escrito em português de Gregório de Matos, por exemplo. Claro, tem diferenças, mas é graças a essa regra que ele se mantém ali. Isso também permite, por exemplo, que eu aqui no Rio de Janeiro consiga conversar com alguém de Belém do Pará, porque a gente teoricamente aprende o mesmo português na escola. Esse português que a gente aprende seria um português de contato. É o que na Alemanha você tem, que é o Hochdeutsch. Você tem várias línguas alemãs ali dentro, mas você aprende oficialmente o Hochdeutsch. E nesse Hochdeutsch você se comunica. Você consegue se comunicar com as outras pessoas. É a mesma ideia. Só que ninguém explicou isso na escola. Se a gente tivesse explicado, talvez a gente entendesse. A escola, o grande problema e a minha crítica à escola é que eles partem do pressuposto que a gente chega na escola já dominando esse português gramatical. E aí, ao invés de ensinar o português, ele fica dando conceitos e nomes de uma língua que a gente nem conhece, que a gente não domina. É como se eu fosse explicar como o espanhol funciona sem que você falasse espanhol e você tivesse que fazer uma prova sobre isso em espanhol. Dito isso, a gente entende por que a gente tem tanto trauma de português, por que a gente não consegue entender esse conceito. Então relaxa, não é tão difícil assim quando você percebe que o que você está aprendendo na verdade é uma nova língua. E daí vem a questão, como é que eu vou saber se é objeto direto ou se é objeto indireto? A resposta simples é, a gente não sabe. É claro que a gente sabe, a gente usa no dia a dia, mas geralmente quando você vai fazer uma prova, você vai aprender um idioma, você vai ter que aprender a norma culta. E quanto mais afastada é a sua realidade daquele português considerado norma, mais difícil é para você aprender esse português. Existe uma convenção de que esse é o português padrão, mas os outros portugueses que a gente usa são tão válidos quanto naquela realidade onde ela é aplicada. E aí, finalmente, eu só vou saber se é objeto direto ou indireto pela norma se eu consultar um livro que me diga isso. Ou seja, se você não sabe de cabeça, se você não memorizou de cabeça, olha uma coisa chamada dicionário de regência. Por exemplo, eu tenho o verbo falar.
existe uma expectativa de como eu vou construir esse verbo falar. Geralmente vai ser eu falo de alguma coisa, ou sobre alguma coisa, que a gente aceita. Eu falo com alguém. Mas você repara que em todos esses exemplos, eu estou colocando uma preposição. Então, se eu digo, eu falo do livro, eu falo sobre o livro, eu falo com a minha mãe, todos eles, o que vem depois é o objeto indireto. Então, é muito importante, se a gente não conhece o verbo, olhar no dicionário. Não é nenhum erro. Inclusive, isso ajuda a gente. A gente vai ter que olhar uma única vez, aprender e depois a gente não vai precisar mais olhar. Em resumo, objeto direto e indireto não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só depende de o verbo ser ligado a uma palavra, que vem depois, por uma preposição ou não. Simples assim. Existem ainda verbos que não tem nada depois dele. Nada, nada. Por exemplo, quando eu digo eu morri. Eu morri. Eu morri é um verbo que não precisa de nada depois dele. Ah, mas como é que você sabe disso? Bom, eu sei pelo uso, mas se eu não soubesse, eu olharia um dicionário de regência e ia estar lá. Verbo intransitivo. Ou seja, a expectativa de uso desse verbo é que não tenha nada depois dele. Se eu coloco uma coisa após ele, eu morri hoje. Sei lá, eu morri... É muito macabro isso, né? Vamos falar eu nasci. Eu nasci rapidamente. Isso não é esse rapidamente, esse hoje, não tá, essa palavra não está ligada ao verbo. Tem que estar ligado ao verbo, tem que ser obrigatório. E aí que começa o problema, quando essa palavra ela é obrigatória ou não. Por quê? Repara só, o português ele tem uma mania. Ele tem uma mania que é assim. Você viu a menina ontem? Você viu a menina ontem? Então, ó, você viu o verbo, a menina, né? É ali o substantivo, né? E não tem nada ligando os dois. Tanto que se eu fizer outra frase, a menina é inteligente. É que ele já está ali, não tem nada a ver com o verbo. E aí, teoricamente, segundo a norma, o verbo ver, ele precisa de alguma coisa que venha depois. Eu não posso falar o verbo ver sem nada depois. Só que a gente faz isso. A gente faz isso no dia a dia. Se eu pergunto para você, você viu a menina ontem? Você vai me responder, eu vi. Eu vi. E ninguém vai achar que está errado. Só que pela norma culta, isso estaria errado. E aí que vem a treta. Você tem que saber, você tem que olhar no dicionário como funciona esse verbo, segundo esse português da regra. Porque o correto seria dizer eu vi a menina ou eu a vi. Ou seja, para evitar a repetição desse a menina, eu coloco um pronome ao que substitua essa menina. A gente vai dizer eu vi ela, que aí que também teoricamente não pode, porque o ela ele só pode ter uma função de sujeito, ele não pode estar numa posição de objeto direto. Sempre que vocês forem aprender gramática, tenham noção de que você está aprendendo uma língua estrangeira. Isso ajuda muito na cabeça de vocês. Se livre dos conceitos que você tem da língua e entenda que é uma nova língua. Isso vai ajudar você a aprender isso. Dito isso, a gente passa para o francês. O conceito de objeto direto e indireto é o mesmo em francês. Se tem uma preposição que liga ao complemento, que liga a palavra que vem depois, é objeto indireto. Se não tem preposição, é objeto direto. O francês, ao contrário da gente, ele não constrói frases como eu vi ela. Não rola. Ele vai construir frases como eu a vi. O francês tem uma tendência a colocar o pronome, né, esse a, esse o, esse lhe, sempre antes do verbo. Ele dá um jeito de colocar antes do verbo. Tem exceções, sempre tem, mas a tendência é colocar antes. Aí eu a vi, eu lhe disse, é isso que o francês faz. E por que é tão difícil a gente entender o francês? Porque a gente não usa mais isso no português. Quantas vezes você ouviu em português alguém dizer eu lhe disse ontem? A gente não usa mais. Talvez eu ainda use eu o chamei, né? A tendência brasileira é tirar os pronomes. Falar eu chamei, mas ele não veio. Eu disse. Ou botar no final, eu disse isso para ele. Mas o francês, ele continua mantendo ali antes do verbo.
E agora vem a mesma brincadeira que eu acabei de falar. Você vai ter que olhar no dicionário. Existe um livro muito legal que eu acho que é Le Verbe de Préposition, é um livro que eu uso muito para consultar, onde ele vai dizer qual preposição vem depois de qual verbo e se tem ou não preposição. Eu acho esse livro fantástico para você poder avançar no estudo do francês. Quando você vira um verbo em francês, você vai ver, se você tiver a frase escrita, é fácil. Você vai ver ali a frase escrita, tem uma preposição ali, tem um A, tem um D, preposição. Aí você sabe que é um objeto indireto e vai ser fácil fazer. Escrevendo dá mais trabalho, porque você vai ter que saber de cabeça se aquele verbo é direto ou indireto. Se aquele verbo pede um objeto direto ou indireto, em francês. Mas vamos agora à ideia. Se você estiver diante de um objeto indireto, você vai usar as seguintes preposições: me, te, lui, nous, vous, leur. É isso. Então, quando você vai substituir um objeto indireto, você vai usar essas preposições. Vou dar um exemplo em francês agora. Je parle à ma mère. Je parle à ma mère. Eu falo com a minha mãe. Mais, você para que tem esse A que é a preposição. Le, então, eu sei que esse à ma mère é um objeto nous, indireto. Vous, les. Ou seja, eu vou ter que usar esses pronomes complementos. Minha mãe é ela, então é a terceira pessoa. Logo eu vou usar o lui. Agora, se a gente vai falando de objeto direto, quais são os pronomes? Me, te, le, la, nous, vous, les. Ou seja, eles são iguais no eu, tu, nós e vós. Eles só são diferentes nas terceiras pessoas, já ele e eles, né? Então você tem no direto le e la, e você tem no indireto lui. Você tem no direto le e você tem no indireto leur. Então quando é eu e tu, nós e vós, eu não preciso pensar muito? Eu diria que é muito importante você entender o conceito, porque no futuro isso vai fazer falta. No futuro, quando você for estudar, por exemplo, passé composé e os acordos do passé composé, saber se você está diante de um objeto direto ou indireto vai fazer toda a diferença na sua vida, mas não é o assunto de hoje. Se eu pego uma frase como Je regarde le film, Je regarde le film, eu estou vendo ali que não tem nenhuma preposição. O filme está sendo ligado ao assistir, sem preposição. Então, se eu quero substituir esse filme, eu vou dizer o filme, terceira pessoa, objeto direto. Então, terceira pessoa é le ou la, o filme é masculino, logo eu vou usar le. Je le regarde. Je le regarde. Je le regarde. Eu o assisto. Essa é a ideia. Não é tão difícil assim. O que você tem que colocar no coração ou na cabeça, o que você tem que levar consigo é que a gente precisa saber, antes de escrever, se aquele verbo ele pede objeto direto ou indireto. Já existe uma norma ali que gera uma expectativa sobre o uso daquele verbo. É claro que no cotidiano podem surgir novas formas de uso, mas demora-se muito tempo para aquela nova forma de uso ser aceita como uma norma, como algo normativo, como algo que possa ser usado no concurso ou numa situação formal. Então, seja em português, seja em francês, entenda que é uma língua estrangeira, é isso. Bom, o vídeo já está muito grande, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida de gramática, se eu tiver uma dúvida de francês, coloca nos comentários que isso me dá ideias para criar coisas, né? No mais, deixa o like, curte, compartilha. Eu estou aqui tentando fazer esses 1000 inscritos para o canal se tornar real, né, para começar a valer enquanto canal. E depende de você. É só clicar ali no curtir, é só se inscrever. Os vídeos do Japão terminaram, infelizmente. Em vez de começar aí uma viagem pela Bahia, né, nas terças-feiras. E quinta-feira a gente continua firme e forte com nossos vídeos de francês. Nas quartas, agora eu estou fazendo vídeo em francês para a galera francófona ensinando português. Então, se vocês curtem viagem, terça-feira tem vídeo para vocês. Se vocês curtem francês, curiosidades francófonas, quinta-feira tem vídeo para vocês. E quarta-feira é um vídeo em francês ensinando português. No mais, sempre tem uma edição especial, né, com a Yuki, com a Lili, com o Jorge. Né? A ideia do canal sempre foi esse, eu professor, porque o eu varia
quem está diante da câmera é o professor da rodada. Merci bien, à la prochaine!